Bom, gente, na semana passada nós falamos aí do conceito de retração, né? E nós observamos que as retrações elas servem aí para nos indicar níveis das quais os preços podem encontrar algum suporte ou alguma resistência, né? E trabalhamos também com a projeção dos preços. Falamos um pouco em relação à força de mercado, né? E hoje nós vamos falar aí de um indicador que são as médias móveis, tá? Bom, Martini, média móvel, né? O que são isso? Né? O que são isso? Não, o que é isso? Né? Ah, bom, gente, média móvel basicamente é um indicador de tendência, né? A média móvel não é usado para prever direção do preço, tá? Mas elas definem ali qual está sendo, digamos assim, a tendência do mercado. Então nós sabemos que o mercado ele trabalha fazendo topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Então a média ela vai auxiliar-nos a entender qual é, na verdade, a direção do mercado, né? À medida em que nós tenhamos aí em nossas cabeças, em nossas mentes, a definição certinha do conceito de médias móveis, tá? Média móvel, né, o pessoal diz que é um indicador atrasado, né? Ele é um indicador atrasado. Opa, fugiu ali o atrasado. Lê esse atrasado. Por quê, né? Porque as médias elas acabam sendo baseadas em preços passados, né? Então, quando o mercado ele muitas vezes reverte uma tendência, né? Leva um tempo para que as médias comecem a apontar ou a cruzar para a compra. Então, esse atraso, né, muitas vezes ele acaba, digamos assim, em alguns momentos eu vou comentar quais deles aí, né? Pode ser que esse atraso ele não sirva muitas vezes para você, né? Esse cruzamento ele é interessante, mas ele é atrasado e aí às vezes você acaba ficando de fora de uma reversão de tendência, por exemplo, né? Então eu vou explicar ali depois em que momento eu às vezes deixo de utilizar uma média móvel, por exemplo, justamente por esse atraso delas em te apresentar alguma tendência, tá? Ah, Existem dois tipos de médias móveis, tá? Nós vamos ter aqui as médias aritméticas e nós vamos ter as médias. O pessoal chama, na verdade, de média móvel simples, tá? Então você vai ter aqui o conceito de MMS, que seria a média móvel simples, e a média móvel exponencial, que o pessoal costuma abreviar para MME, tá? Ah, Bom, qual é a diferença entre essas duas médias? Bom, gente, primeiro daí, para a gente entender aqui esse conceito, nós vamos ter que entender o conceito de média. Aí vem da matemática ali, não tem jeito, né? O que o mercado faz? Né? Como que se calcula uma média? Bom, eu vou ter um período de amostras, digamos assim, um número de amostras, né? Digamos que eu vá fazer uma média dos últimos 5 dias, do fechamento dos últimos 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá?
Então vamos supor que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Então eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e vou dividir por 5. Martine, mas por que a média móvel ela se move? Porque você deixa uma amostra do passado e acrescenta uma amostra recente. Então vamos supor que eu tenho mais um valor aqui, eu deixo uma amostra antiga e acrescento uma aqui na frente, que seria o 6, por exemplo. Então, se os preços eles estiverem sendo ascendentes, concordam comigo que ao longo do tempo esta média ela vai estar subindo. Então, as médias elas possuem um período de tempo, né? Nós vamos ter ali um período de tempo. Este período ele é definido pelo investidor ou até mesmo pelo analista, né, da qual ele quer avaliar. Então, eu quero avaliar a média dos últimos 5 períodos, dos últimos 10 períodos, dos últimos 15 períodos, dos últimos 200 períodos, né? Isso fica a critério do investidor, mas basicamente, né, esse é o processo de cálculo aqui de uma média móvel, digamos assim, simples. Seria basicamente o cálculo de média que a gente aprende aí na escola, enfim. Tem qual que é a média de 2 mais 2. Vai tomar 2 com 2, que é 4, e dividir por 2. Então, se você tiver se você quisesse que isso se deslocasse ao longo do tempo, você ia colocando amostras, né, e eliminando as mais antigas, por isso que a média ela se desloca ao longo do tempo, tá? No caso da média móvel exponencial, né, qual é a diferença? A média móvel exponencial, ela dá, né, aí nós vamos entrar numa coisa que se chama ponderação, tá? Então, o que acontece, né? O que a ponderação ela faz? Né? Ela começa a dar um peso ou uma relevância para valores das quais você gostaria que fosse dado. Então, quando você pondera alguma coisa, você multiplica por um valor, né? Que seja 2, que seja 3, né? Nós entramos e você passa a dar um peso maior para aquela amostra, tá? Então, o que a média móvel exponencial faz? Ela atribui uma importância maior nos números ou nas amostras mais recentes. E o que isso implica em relação à avaliação da média? Bom, se ela dá uma importância aos preços mais recentes, ela tende a acompanhar os preços mais de perto e ela tende, né, a mostrar mudanças de tendências de forma mais rápida do que a média móvel aritmética, tá? Então, por existir esta ponderação, é claro que por ser logarítmica, você tem aí outros critérios, né? Que é uma questão de defasagem, enfim, outros ajustes, mas para entender essa diferença, eu acho que esse lado da ponderação ele acaba sendo, digamos assim, mais perceptível para vocês que estão aí do outro lado, tá? Então, ela atribui pesos ou ela dá mais importância às amostras mais recentes, né? E isso faz com que a média ela acompanhe mais o preço mais de perto, tá? Então, assim, eu particularmente, né, tenho a característica de utilizar as médias móveis exponenciais, especialmente para operações de day trade, tá?
Gosto de acompanhar médias móveis aritméticas, mas mais para períodos mais longos, né, e eventualmente posições mais longas, justamente por entender que a média móvel exponencial para day trade, por ela acompanhar mais de perto os preços e mostrar alguma reversão sendo mais rápida do que a média móvel aritmética, eu acabo preferindo a média móvel exponencial. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá? Então, Martini, tá, então beleza, né? Você quer dizer que então as médias elas me ajudam a indicar qual é a tendência, correto? Correto, né? Então, se a média ela está ascendente, ou seja, se o número de amostras são cada vez maiores aqui, né? E eventualmente ela se move ao longo do tempo, se o preço estiver acima da média, caracteriza então uma tendência de alta e a média vai estar apontando para você que os preços estão ascendentes. Se eventualmente os preços estiverem abaixo da média, ou seja, se essa média estiver apontando para baixo, né, vai sinalizar para você então uma tendência de baixa. Por isso, a média móvel ela acaba sendo um indicador de tendência. Beleza? Isso, realmente, Garrido, esse sisteminha que eu estou usando aqui é só quando eu realmente escrevo que vocês acabam vendo, tá? Mas não tem problema, é isso mesmo. Então, indicador de tendência. Tá, Martini, para que mais as médias móveis servem? Né? Aí eu vou trazer aqui um slidezinho. Claro que nós vamos contar aí mais várias coisas que detalhar em relação a isso. Vou trazer para nós. Vou abrir minha canetinha aqui, tá, gente? Pronto, já tenho ela. Então, nós já sabemos que a média ela serve para nós aqui, então, para indicar a tendência do papel. Então, percebam aqui, ó, neste caso aqui, né, ele aponta o caso B, que é quando o ativo ele cruza as médias para baixo, né, e volta aqui e enquanto ele está abaixo da média, o mercado está sinalizando queda. Após isso, o mercado cruza a média para cima, né, e passa a trabalhar acima da média, sinalizando uma tendência de alta. Beleza? Para que mais as médias vão servir, Martini? Bom, as médias servem para nós, então, também como resistência e ou suporte. Em que casos, Martini? Perceba essa situação aqui, pessoal. Ó. O ativo ele
ultrapassa a média para baixo. Quando ele volta, olha quem ele encontra como resistência, a média, né? Poderia ser aqui um nível de Fibonacci? Poderia. Muitas vezes nós já estudamos Fibonacci, né? Eu poderia apontar para vocês o seguinte, olha, pode ser que fosse uma retração de 0,382 de Fibonacci? Poderia, mas só a média já foi o suficiente para você entender que isso foi uma resistência e o mercado voltar a fazer aqui uma tendência de baixa. Então, nesse ponto D aqui, ó, nós temos nesse caso aí, né, nessas ações nesse tempo, nós tivemos uma resistência. E perceba uma coisa, que a partir do momento em que o mercado cruza a média para cima, quem passa a ser suporte para o mercado na maioria das vezes? As médias. Então, o que acontece, pessoal? Nós sabemos que o mercado ele expande e retrai. Nos movimentos de retração ou de correções que nós chamamos do mercado, né? O mercado tende a voltar até as médias. Por isso que muitas vezes, né, há algumas situações de mercado que aqui nós temos que citar, e é a seguinte: você tem o mercado com uma média móvel, né, e ele faz um processo de alta, tá? Então o mercado ele vem, sobe, 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 né? E marca um topo aqui em cima. Para onde o mercado ele tende a voltar muitas vezes? Ele tende a voltar para a média. Então, quando muitas vezes, né, nós comentamos em relação a, olha, o mercado ele está um tanto quanto esticado. Olha, o mercado aqui muitas vezes não é um bom ponto de compra. Por quê? Porque você está relativamente distante da média. Então há um distanciamento aqui do mercado para a média, né, da qual ele tende a retornar até estas médias, como foi esses casos aqui, ó. Então havia aqui um distanciamento do mercado em relação à média. Aqui é a mesma coisa, um distanciamento do mercado em relação à média. Então, quando o mercado ele estica, ou quando ele faz uma perna de impulsão e eventualmente marca um distanciamento X aqui da média, há uma propensão maior dele retornar até as médias. Algumas características de mercado que nós temos dependendo do dia. O que acontece? O ativo ele faz um movimento de alta, ele volta até as médias. Então pensa que aqui há uma média passando, tá? E no outro dia, né, ele abre aqui, ó. Tá? Isso aqui, depois, quando a gente for estudar algumas estratégias aí de abertura de mercado, né, colocar algumas situações de mercado para vocês, né, o que isso ocasiona muitas vezes? Gente, se o mercado abriu num gap forte de alta, a tendência inicial dele é que haja um recuo desse mercado até as médias. O que acontece muitas vezes na euforia? O mercado ele já abre e o pessoal sai comprando. Só que o que acontece? O mercado ele volta para a média, para depois ele fazer o movimento expansivo. Onde está o melhor ponto de entrada muitas vezes? Na média. Isso pode ser considerado um movimento de retração, Martini? Há alguma retração de Fibonacci aí nesse meio? Pode ser que sim. Hoje nós estamos estudando
o conceito de média como suporte e resistência. Mas se eu estivesse estudando algum FIBO, certamente poderia ser também, tá? Então, nesse sentido, pessoal, a média ela também é utilizada para correções de mercado e para mostrar os níveis em que o preço ele pode corrigir. Só que qual é o fator muitas vezes predominante aí no caso das médias? O fator é o período, tá? Há alguns ativos que respeitam determinados períodos de tempo melhor do que outros ativos. E aí vem muito do refinamento do próprio investidor ou do próprio analista em fazer esse teste e tentar identificar qual é o melhor período para aquela situação ou para aquele determinado tipo de ativo. Vou mostrar para vocês ali como eventualmente eu faço esse refino depois, né, e mostrar algumas situações para vocês. Então, muitas vezes, né, as médias também são utilizadas para reversões de tendência, tá, pessoal? Então, aqui eu não cheguei a colocar no slide, mas é válido comentar, né? Reversões de tendência. Então, aonde houve uma reversão de tendência? Aqui, ó, nesse ponto. Só que o que que acontece, né? Aqui nós estamos utilizando uma média só, poderia estar utilizando duas. No caso, se eu estou utilizando duas médias, né, uma mais rápida e uma mais longa, depois eu vou mostrar ali para vocês também, né? Mas seria a reversão estaria no cruzamento das médias. Então pensa assim, ó, se eu tivesse uma segunda média aqui, provavelmente uma estaria cruzando a outra, né? Estaria no movimento de cruzamento de médias. Vou mostrar para vocês, vou apontar para vocês isso ali. Mas então ela também é utilizada para reversão. Ou, no meu caso, pessoal, quando um ativo ele cruza uma média, ele já começa a indicar para mim que talvez ele esteja querendo ir na direção contrária. E seria esse ponto aqui, ó, como o início de uma possível reversão para encontrar e fazer um pivô e reverter a tendência. Então, vai ser utilizada também para reversões de tendência. Beleza? Alguma dúvida nesse sentido na utilização das médias? Beleza. Vou voltar para o quadro branco. Tá. Aí vão surgir algumas dúvidas na cabeça de vocês. Martires, você falou que o período é um fator predominante. Tá? Que período eu devo usar? Tá? O que, que acontece, gente? Os investidores eles tendem a utilizar períodos de médias curtos para investimentos ou certamente trades, né, né, ah, em que você vai ter situações aí ou você vai ter um curto prazo, né, ou você vai ter até mesmo um intraday, né, gráfico ali de 5 minutos, né, e períodos mais longos
para eventualmente posicionamentos. Então você vai ter posições, você vai ter, poderia apontar aqui até mesmo um swing trade de um tempo um pouquinho mais longo, né? Um swingzinho, um swing trade, né? Então o que que acontece? Eu, por exemplo, para day trade, eu utilizo as médias móveis 8 e 17 exponenciais. Até utilizo 34 e 72, né? Mas quando eu quero atingir alvos maiores, ou quando eu quero eventualmente acompanhar com um tempo gráfico maior, mas a maior parte do tempo eu estou com a 8 e a 17, que são períodos mais curtos e que me fazem aqui ter uma percepção melhor no intraday. Ao passo que, para eventualmente posições, swing trade, eu gosto mais de utilizar a 34 e a 72. E me dão o quê? Né? Me dão um entendimento de períodos mais longos. Então, o mercado, o que nós temos que entender em relação a isso? O mercado ele leva mais tempo, pessoal, para retornar até a média. Ele vai e depois ele leva mais tempo para voltar até a média. Ao passo que pensa numa média móvel mais curta, é rápido, ele vai e volta muito rápido da média, entendeu? Então essa é a diferença entre você ter um período mais curto e um período mais longo. O tempo talvez que ele vai levar para retornar até aquela média é maior, justamente porque você tem mais amostras, você tem mais períodos. 34, por exemplo, são 34 períodos. Pensa num gráfico diário, levaria, sei lá, 34, vamos colocar a média, uns 34 dias para esse papel voltar até a média, digamos assim. Exatamente. A média móvel de 200, por exemplo, o pessoal acaba utilizando, por quê, né? Porque leva bastante tempo para o ativo, ele anda bastante, leva bastante tempo para ele voltar até uma média móvel de 200. Daí nós estamos falando de um prazo ainda maior, tá? Então, quando nós falamos aí, Martini, quais médias móveis utilizar, nós temos que ter essa percepção, talvez, do tempo em que nós estejamos querendo atuar. Pô, eu quero atuar aqui num período mais curto e tal. Pô, então você vai atuar uma média móvel mais rápida. Por quê? Porque é mais rápido, você tende a acompanhar o preço mais de perto e os recuos do mercado tendem a ser mais rápido em direção a essa média. Pô, Martini, eu quero colocar uma média móvel de 200 num gráfico intraday. Tá, você tem que entender que se você estiver atuando num gráfico, por exemplo, de 5 minutos intraday, né, e com uma média móvel de 200, ela vai se distanciar mais do preço, justamente pelo período. Então, para você fazer um trade com uma média móvel de 200 e uma média móvel de 8, você consegue entender que vai ser bem mais rápido aqui o encosto até as médias do que a média móvel de 200, que vai ter um espaçamento maior. Ela se distancia mais do preço. Então, quando a gente cai nesse assunto, quais médias utilizar, Martini, vai depender muito do perfil de cada um. Tá? Eu, né, vou mostrar para vocês, eu uso 8, 17, 34, 72 exponenciais. Sigo alguns. Vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns detalhes importantes que eu, né,
passei a perceber e que vocês têm que ter o entendimento quando se trata de médias móveis, mas vai muito do perfil de cada um, tá? Vou apagar aqui. Martini, aonde nós vamos eventualmente atuar ou o que nós devemos ter de percepção em relação às médias móveis? Beleza. Onde muitas vezes nós vamos estar atuando nas médias, tá, pessoal? Então nós sabemos que o mercado ele faz um movimento de impulsão e ele tende a retrair nas médias. Então, onde nós vamos, na maior parte do tempo, estar atuando, vocês que muitas vezes já estão comigo ao longo dos dias sabem, nós vamos estar atuando próximo das médias, né, quando perceptível, e há muitas vezes como perceber isso, que ela serviu de suporte para nós pegarmos os movimentos de expansão do mercado. Então, nós vamos atuar muitas vezes aqui próximo de alguma média, de modo em que nós tenhamos aqui a projeção daí do movimento. Do mesmo modo que numa retração de Fibonacci, quando o mercado chega em algum ponto de retração, nós vamos estar atuando porque nós entendemos que o mercado chegou em algum nível e ele pode projetar aquele nível a partir daquele ponto. Isso aqui, então, são as médias servindo como suporte. Se eu utilizar duas médias, pode ser que o mercado recue até uma média móvel de 17. Essa média móvel de 17 a partir de agora é o suporte e eu vou tentar pegar o movimento expansivo. Que situação para mim que a média ela acaba sendo importante? Para mim, pessoal, até nesse ponto é até mais importante do que o suporte, quando ela passa a servir como resistência. Então, o que, que acontece? Se nós temos duas médias, eu vou explicar com duas médias, mas poderia explicar com três médias. Tá? O mercado está trabalhando acima da média móvel mais rápida, que seria 8, e acima da média móvel de 17, que seria mais distante. O mercado expande, ele vem até essa média mais rápida, novamente foge dessa média. O que, que acontece se o mercado, né, como eu citei ali atrás, quebrar uma dessas médias? Nós sabemos que elas servem como suporte, mas nós sabemos que elas servem também como resistência. Então, qual é a parte aqui que o investidor ele tem que estar atento? Que na volta, muitas vezes, essa média móvel minha, que era um suporte, passa a servir como uma resistência. Então, se eu saio de uma média mais rápida para uma média mais longa, eu tenho que entender que muitas vezes o mercado ele está perdendo o que? Nós vamos cair na mesma condição lá, galera. Força de mercado. Né? Vocês estão vendo que a maior parte do tempo eu bato muito nesse quesito que é força de mercado. Porque ali na frente, gente, quando nós formos atuar, muitas vezes eu quero atuar num mercado que é forte. Então eu tenho que deixar perceptível para vocês em que situações o mercado ele é forte. Em que situação o mercado ele acaba sendo mais forte? Numa situação em que você tem as médias. Digamos que eu estou usando vários períodos aqui, ó. Coloquei um período de 8,
Vou colocar uns períodos aleatórios aqui: 20, 25 e 95. Onde que o mercado está mais forte? Ele está mais forte quando ele está acima de todas essas médias, todos esses períodos. Se eventualmente ele perde um desse período, começa a surgir uma resistência. Se ele perde mais um período, começa a surgir duas resistências. Se ele perde mais uma escala, começa a surgir três resistências, quatro resistências. Então, quanto mais abaixo esse mercado tiver das médias, maior a fraqueza dele. Quando que ele começa a ganhar força? Quando ele rompe um nível e esse primeiro nível começa a surgir daí novamente como suporte. Ele rompe o segundo nível, segundo suporte. Rompe o terceiro nível e aí em determinado momento, quando você vai ter força de mercado novamente? Quando todos os níveis estiverem cruzando novamente por baixo dos preços. Essa ideia, pessoal, ela é muito legal. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que ter a paciência. Por exemplo, eu quero vender mercado. Em que situação seria melhor eu vender mercado? Entre essas duas médias ou a partir do momento em que o mercado trabalha abaixo das duas médias? Então, eu particularmente vou evitar em trabalhar entre duas médias e vou sempre optar por trabalhar abaixo delas se eu quero vender. Então, em que situações eu gosto de eventualmente comprar mercado? Eu gosto de comprar mercado na situação aqui que eu vou chamar número 1, que é o que? Eventualmente no intraday, em cima de uma média móvel de 8 e em cima de uma média móvel de 17. Na situação número 2 aqui, ó, chamar de número 2 aqui embaixo, seria a situação em que o mercado ele está entre o que eu chamo de entre as médias. Então ele está com a média móvel de 8 passando por cima já e acima da média móvel de 17. Aqui, essa situação entre as médias passa a ser até operável, mas eu já tenho que ter um pouco de discernimento que essa média móvel mais rápida ela é uma resistência e já começa a dar indícios de o que? Reversão. E aonde eu não quero atuar comprando o mercado? Na situação daí número 3. Vou colocar aqui 3. Tá. Que é o que? É o mercado trabalhando abaixo das duas médias. Aqui eu não quero atuar comprando o mercado. Por quê? Porque se isso é um indicador de tendência, aqui já está sinalizando para mim que está em tendência de baixa. Então, gente, por que, que o mercado fala que é um indicador atrasado? Né? Aqui vocês vão ter uma percepção maior do que é um indicador atrasado. Conseguem entender que entre o 1 e o 3 existe a etapa número 2, que é estar entre duas médias ou eventualmente estar num processo de início de reversão ou transição de tendência? Aqui é quando você tem esse atraso, né, e a demora das médias para eventualmente se cruzarem e começar a apontar para você uma tendência de baixa.
Fica claro através desses exemplos aí, gente, essa questão do atraso? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Então, média móvel, indicador de tendência, atrasado, muitas vezes. Por que o atraso? Nós já entendemos. Para que ele serve? Suporte e resistência. Quando o mercado estica, volta até a média, sente como suporte, o que eu tenho que estar fazendo? Comprando muitas vezes em cima das médias. Quando que eu tenho que estar vendendo? Quando o mercado estiver abaixo das médias, mesmo esquema. Ele volta até a média, eu vou estar vendendo ele. Volta até a média, eu vou estar vendendo ele. Depois, certamente, nós vamos voltar quando a gente falar de setups, tá, gente? Primeiro, nós só precisamos entender aí as médias e apontar alguns lances em relação às médias. Mas depois, quando a gente for apontar os setups, nós voltaremos em algumas situações. Quando que eu tenho que ir? Então, embaixo das médias, vendendo. Entre as médias, muitas vezes é a condição em que o mercado ele está consolidado. É o momento em que eu não tenho que estar atuando entre as médias. Quais médias usar? Aí nós vamos entrar numa questão que é como como está o comportamento daquele ativo ou daquele gráfico frente àquela média. É isso que eu vou debater com vocês isso agora. Então, qual média utilizar para um índice, por exemplo? Ou, melhor, qual a média que talvez aquele gráfico está respeitando melhor ao longo daquele dia ou daquela semana? Porque o mercado ele muda de comportamento. Beleza? Vamos para o gráfico aqui então, gente. Esse é um gráfico da Sanepar, tá? Vou aumentá-lo aqui. E aqui algumas situações eu gostaria que vocês já percebessem. Eu estou com uma média móvel 8 exponencial. Eu estou com uma média móvel 17 exponencial. E eu estou com uma média móvel 21 aritmética. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar uma média móvel 17 aritmética para, num primeiro momento, vocês entenderem qual é a diferença ou como atua uma média móvel 17 exponencial e uma aritmética. Conseguem perceber aqui, ó? Vamos focar nessa média móvel, a verde aqui e a roxinha. Conseguem perceber que existe um atraso da média móvel 17 aritmética para 17 exponencial? Aqui é essa percepção que a gente tem que ter. A média móvel 17 exponencial, ela trabalha mais próxima do preço. Percebam que os dois períodos são os mesmos, ó. Mas boa parte do tempo a aritmética ela tem aqui um atraso em relação ao acompanhamento do preço. Da mesma forma aqui, ó, percebe como quando o mercado ele tem um nível mais agudo, olha como aqui a 17 ela está sempre à frente, ó, da 17 aritmética, tá? Quando o mercado está mais lateralzão é mais difícil de perceber, mas nesse ponto aqui, ó, entre esse período aqui, ó, vocês já vão perceber, ó, a média móvel é o mesmo período, a roxa é a exponencial e a verde é a aritmética. Vocês vão perceber que a roxa ela está acompanhando mais de perto, justamente porque
porque os preços recentes ela dá essa ponderação, ela dá essa relevância, beleza? Agora eu queria trabalhar com vocês aqui uma questão de período. Então nós temos que tentar entender o seguinte. Vamos pegar esse processo aqui de queda. Vou tirar aqui essa 17. Vou tirar essa 8 aqui. E vou colocar para vocês uma 34. Seria indicador. Média móvel. Trinta e quatro. Vou só colocar ela exponencial aqui. Aqui. Então essa aqui é uma percepção que a gente tem que ter, né, pessoal? Nesse período de tempo aqui, ó, o que o investidor ele tem que estar atento, né? Qual média, talvez, esse período de tempo ele esteja respeitando melhor? Será que é a média móvel de 17? Ou será que é a média móvel de 34 e o porquê? Quando o mercado, então aí vamos lá, nós entramos naquela questão de força de mercado. Quando o mercado ele está mais agudo, quando ele está mais forte, ele tende a estar abaixo de médias móveis mais rápidas. Então, por que nesse caso aqui, em nenhum momento aqui, ó, nesse período de tempo, o mercado chegou a tocar a 34 exponencial aqui em cima? Justamente porque é um mercado mais fraco, né? Algumas coisas aqui, gente, desse gráfico, né, tem que ficar notória para nós dessa aula de médias móveis. Quando que eu vou passar a me espertar ou quando vai chamar minha atenção esse gráfico da Sanepar para a compra muitas vezes? Quando esse ativo ele conseguir atravessar esta média móvel de 17 exponencial que está aqui e eventualmente vir buscar esta 34. Porque percebam, gente, ó, a 34 está mais distante o tempo inteiro. E os preços da Sanepar não conseguem sequer encostar lá ou fazer um recuo até lá. Lembra que eu falei para vocês? Gente, a partir do momento em que Sanepar ultrapassar esta média móvel de 17, entre essas duas médias, o que eu devo fazer? Ainda eu tenho sinais de que talvez o mercado possa fazer isso aqui. Quando que eventualmente vai chamar realmente minha atenção a Sanepar? Quando ela conseguir cruzar essas duas médias. E aí, eventualmente, elas vão atrasadas aqui começar a se cruzar. Conseguem ter esta percepção de que este mercado é um mercado de Sanepar ou as ações da Sanepar estão fracas, abaixo da média,
Toda vez que encostam nas médias, dão as vendas. Às vezes nem chegou a encostar na 17, mas na maior parte do tempo encostam. E quando vai chamar a minha atenção de eventualmente começar a esboçar força, né? Quando ela conseguir ultrapassar e quando vai estar realmente forte, quando ela conseguir ultrapassar uma 34, por exemplo. Se eu colocar uma 72, gente, e me alongar no tempo, que não está exponencial, agora eu tenho uma 72, olha só, ela está passando lá em cima. Então, o mercado pode simplesmente bater na 34, voltar na 17 para depois ir lá na 72. Martini, existem momentos em que o mercado está acima dessas três médias? Olha aqui, esse período de Sanepar. Martini, aonde foram os melhores momentos para se atuar em Sanepar? Quando ela esteve com força, quando ela esteve acima das três médias. Ah, Martini, mas vamos tentar entender um momento em que ela começa a ficar abaixo das médias? Vamos. Aqui ficou até mais chato, né? Mas aqui, ó. Veio buscar a 72. Na volta, eu já tinha que ficar meio tímido, porque já tinha duas médias aqui. Ela até conseguiu ultrapassar lá. Mas olha aqui, ó. Cruzou de novo abaixo de todas elas. Na volta, quem serviu como resistência? Elas mesmas aqui, ó, cruzando tudo para baixo. E a partir daqui, o que, que acontece? Um processo de reversão. Até que um momento, quem cruza tudo o preço novamente e começa eventualmente aqui dar alguma compra, ó, quando mais forte, ó. Então é isso que eu tenho que ficar atento, gente. O que eu gostaria que vocês entendessem. Mercado, quando está com força, trabalha acima dessas médias. Mercado, quando começa a enfraquecer, começa a trabalhar entre as médias ou perde as médias. Mercado fraco, embaixo das médias. Nas transições de tempos aqui, ó, esses momentos eu tenho que ficar meio de fora. Quando é que média móvel deixa de ser útil? Quando eu quero pegar um movimento inicial de reversão. Vamos ver se eu consigo achar uma situação aqui. Aqui, por exemplo. Muitas vezes aqui eu deixo de usar a média. Porque, ó, concordam comigo que elas estão todas emboladas aqui, mas que isso aqui foi um pivô de reversão com stop aqui? Essa situação aqui eu ignoro um pouco as médias. Porque elas ainda estão por cruzar, elas estão um pouco atrasadas ainda em relação ao preço. Mas para ter uma certeza maior, aqui eu ainda teria que ser mais ousado.
Para ter uma certeza maior, o correto era eu começar a comprar aqui, ó, quando eu perceber realmente a força do ativo. Olha que momento bonito da Sanepar em cima de todas essas médias. Só que teve uns momentos aqui, ó, em que ela atravessou e veio buscar a 34, tá vendo? Alguns momentos ela veio buscar a 72. Pum, levou um solavanco aqui, ó. Passou para debaixo de todas as médias. Opa, aqui eu vou comprar esse ativo? Negativo. Aqui eu vou comprar esse ativo? Negativo. Aqui eu vou comprar esse ativo? Não, porque a 72 aqui, ó, ainda está segurando. Quando média móvel também deixa de ser útil, quando o mercado está num processo de consolidação. Repara que elas ficam se cruzando o tempo inteiro. Então, quando o mercado consolida, a consolidação nas médias ela não funciona. Você não consegue trabalhar a média móvel num mercado de consolidação. Por quê? Porque é mercado sem tendência e média é um indicador de tendência. Então elas passam a ficar emboladas aqui. Perceba que foi um período aqui em que Sanepar passou um período meio que sem tendência. Ficou mais difícil de perceber aqui. Martini, mas então, cara, pô, mas aí fica difícil, né, cara? Porque quando que eu vou perceber que o ativo deixou de ter tendência? Bom, gente, eu não preciso muitas vezes, né, entender que esse ativo deixou de ter tendência. Eu só preciso aguardar algo que me faça acreditar que esse ativo passou a ter tendência. Esse algo muitas vezes é um pivô, é uma situação em que haja um distanciamento aqui, ó. Então, a média, quando ela está tendenciada, há distanciamento. Quando o mercado passa a ficar mais fraco, você percebe ou começa a perceber que as médias elas diminuem o distanciamento. Essa diminuição de distanciamento, ou até mesmo em períodos aqui, ó, elas ficam bem juntinhas, sinalizam para você que esse mercado é um mercado sem tendência. E essa sinalização é importante. Por quê? Porque você passa de deixar atuar. Seja num swing trade, eu estou num gráfico diário, mas eu poderia trabalhar um gráfico de 5 minutos com vocês. Tá? Você quer ver um ativo que caiu bastante hoje, que provavelmente estava bem forte abaixo de todas as médias. Olha aí a Centauro ao longo do dia. Né? Tá, Martini, mas tá bom. Então vou fazer o seguinte, cara, ó. Eu tô vendo que a 17, em alguns momentos, o mercado ele acaba ficando acima dela. Então faz o seguinte, você vai trabalhar só com a 34. Aí vem a parte do refino. Percebe que, diferente da 17, a 34, em nenhum momento ela foi cruzada acima. Isso aqui, gente, pode ser até o que a gente fala, né? E para uma outra questão que as médias servem, que é condução. Depois nós vamos falar melhor disso. Mas você pode conduzir um trade ou você sai daquele trade
à medida em que há um fechamento acima daquela média. Então, quando que eu vou sair por exemplo, da venda de Centauro? Só e somente quando o ativo cruzar 34, por exemplo. Ou obter um fechamento acima da 34, um candlezão assim, por exemplo. Então esse cara ele pode ter vendido lá em cima aqui, ó, quando o ativo beliscou a 34, ele esperou para vender, ó, ele vendeu lá em cima na 34. De lá para cá, enquanto o papel não obtinha fechamentos acima da 34, ele não saía, não saía, não saía, não saía. Aqui ele passou um calorzinho, calorzinho não, porque ele vendeu lá em cima, mas aqui, digamos assim, quase fechou em cima da 34 e plum. Então, até agora, talvez esse cara não tenha saído de um day trade, por exemplo, de Centauro, se ele levou a condução pela média. É uma condução mais distante, pessoal. Você tem que ter você tem muita volta ao longo do tempo. Você tem que pegar um ativo que esteja bem tendenciado. Mas vocês conseguem ter esta percepção? E o cara que está atuando na Centauro eventualmente com a 72? Talvez ele nem atuou ainda. Ele vai atuar talvez amanhã. Digamos que a Centauro vá lá na 72, faz um recuo maior e venha para um movimento de queda. Então, aqui é o que eu digo para vocês. Tem ativo que respeita bem a 34. Vou colocar, por exemplo, uma 21 aritmética. Vamos ver como que esse ativo se comportou em relação a 21 aritmética. Isso não adianta, viu, gente? Você tem que fazer um backtest ali, dar uma olhada como que o ativo se comporta, né? Se ele tem mais costume de respeitar a 21, sim ou não. Né? Ó, agora eu vou tirar a 34 e vou para 21. Percebe como a 21 aritmética talvez tenha falhado? Ó, aqui, por exemplo, ó, só que também não conseguiu fechar acima. Então a 21 aritmética também teria funcionado aqui. Ó. E se eu colocar uma 8 aritmética, 9 aritmética, por exemplo? Só que daí eu quero que vocês entendam o seguinte: quando o cara já começa a cair por uma 9 aritmética, o que está acontecendo? Ele está querendo estar mais próximo do preço, ou seja, esse cara ele já é de movimentos menores. Então percebe como a 9 aqui, ó, ela já não foi tão boa. Aqui fechou acima, aqui fechou acima, aqui teve fechamentos acima, escapou para cima do preço, aqui já tinha escapado para cima do preço. Então, pô, para Centauro aqui, num gráfico de 5 minutos, talvez a 9 não seja muito legal. Tem que se afastar um pouquinho realmente. E se eu colocar uma 200? Aqui a 200 escorou. Em alguns momentos, Centauro gosta de voltar até mesmo para 200. Talvez não é tão efetivo e tão claro assim, né? Mas olha o que eu só quero que vocês percebam quanto tempo será que vai levar para encostar na 200 lá? Então, nessa percepção de 200, 9, 21, vocês têm que perceber o seguinte: o cara que ele opera uma média móvel de 200, ele está olhando para um prazo maior.
Pensa que às vezes esse cara vendeu na 200 aqui em cima, tá na queda. Então ele pode aguentar um retorno até lá em cima, mesmo assim ele não vai estar sendo estopado, concorda comigo? Para depois, quem sabe a 200 servir de novo de suporte e ele pegar mais um movimentão assim, ó. Só que esse cara é de um perfil diferente. Então, a parte que toca o período em que você está usando, esse refino muitas vezes tem que ser seu. Eu utilizo 8, 17, 34 e 72 exponencial. Muitas vezes eu preciso das médias. Às vezes não, gente. Um simples canal de baixa aqui, por exemplo, já te faria entender que essa é uma tendência de baixa, que o ativo está dentro de um canal de baixa e que você tem que muitas vezes procurar por vendas. Bom, gente, eu acho que é isso em relação às médias. Acho que eu consegui mostrar tudo para vocês, até mesmo no intraday, nos 5 minutos, num diário. É... E aí, queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma questão a levantar em relação às médias. Claro, vamos lá. Certo. Tá, beleza. Eu tenho uma 34. Eu acho. Tanto no gráfico semanal como no diário, tá. Deixa eu só tirar. Eu não queria tirar o. Deixa eu encurtar aqui, na verdade. Tá muito grande esse volume aqui. Tanto no swing, bem como no position ali, que a gente está falando de um gráfico semanal, né, Leandro? Sua pergunta é em relação a usar a 34 e a 72. Eu prefiro, tá, cara? Eu prefiro que esteja acima dessas duas médias, porque elas são mais distantes e vai mostrar para mim que o ativo ele tá mais forte, tá? Vou tentar passar algumas situações para você aqui. Perceba aqui, cara, ó, 34 e 72, tá? Esse eu diria, Leandro, que não é o meu ponto de decisão, mas é o meu refino, tá, cara? Então, Centauro, por exemplo, tá abaixo da 34 e tá abaixo da 72, tá vendo? Então, aqui, cara, enquanto esse papel ele estiver embaixo dessas duas médias aqui, eu não faço nada com ele em relação às compras, tá? Olha aqui, o Leandro, o que aconteceu quando ela esteve sempre acima dessas duas médias, ó, movimentos que ela fazia. Em determinado momento passou abaixo, tá? Cara, e aí o que acontece? Eu comecei a observar ao longo do tempo, dentro do meu refino, Leandro, e os ativos eles gostam bastante da 34. Olha só, por exemplo, não os ativos, mas foi uma média que eu me identifiquei como investidor, assim, entendeu? Olha aqui a Uzi Minas, por exemplo, ó, em todo esse período de tempo que ela esteve acima da 34, quando ela corrigiu aqui na última vez foi na 72, ó.
E agora está em cima dessas duas médias. Enquanto estiver acima, cara, eu não fico vendedor para o papel. Pode, pode ser que recue até a 34 novamente, mas eu vou deixar de ser mais comprador em Uzi Minas quando ela perder essas duas médias. É claro que você vai ter médias mais rápidas aqui, né, cara, mas ajuda bastante. Olha aqui, ó, enquanto o Uzi Minas esteve sempre abaixo da 34 e da 72, né? E aí eu passei a notar isso em determinados outros papéis, inclusive para o semanal, tá, cara? Então, boa parte do tempo, quando eu vou escolher um ativo para o gráfico semanal, eu tenho preferência e eu dou preferência para ativos que estão acima da 34 e da 72. Bem como, Leandro, quando eu estou fazendo um day trade, eu dou preferência para ativos que estão acima da 8 e da 17. Claro, fica à vontade. Cara, na verdade, exatamente. É um volume acima da média e abaixo da média de preços, né? Depois nós vamos fazer uma aula só de volume e de confirmação, né? Vou explicar a teoria de Down, mas é um volume acima da média, abaixo da média. Você, você ignora muitas vezes rompimentos com volumes abaixo das médias. Nada. Então, enfim, poderia colocar outros exemplos para tu aqui. Vamos pegar aqui um ativo aí que. Pode falar, Renato, fica à vontade. Tudo certo? Sim. Aí certamente. Cara, ó, entenda uma coisa, né? Para esse tipo de situação, né, quando você quer dinheiro mais rápido e mais curto, você tem que buscar por inclinação e aí isso aqui a média pode te ajudar. Quem que está passando provavelmente aqui, ó, nessa inclinação maior, tá? Você compreende para mim comigo que esse papel em cima da 34 da 72 ele é comprador. Mas se eu quiser pegar uns tirinhos mais rápido aqui, ó, eventualmente sem correções, tá vendo? Eu tenho que usar uma média móvel mais rápida. É isso que eu gostaria que você entendesse. Aí eu vou simplesmente fazer o seguinte: eu vou pegar essa 72 e vou jogar ela como 8 agora. Aqui, ó. Você consegue entender que eu já sabia que esse mercado aqui ele estava forte, que ele estava acima de uma média móvel mais rápida? Então, se tu quer pegar aí tiros rápidos e de preferência com o mercado forte, você tem que usar uma média móvel mais rápida. Exatamente.
Cara, não é indiferente. Eu acho que a média ela vai ter que estar no tempo gráfico que você estiver trabalhando, ela vai ter que estar dessa forma que nós estamos vendo aí, né? E se você certamente se você alongar o tempo, você vai também tá alongando as chances desse papel eventualmente tocar numa 34, porque você está subindo o tempo gráfico e você está trabalhando numa média de um tempo gráfico acima. Então, por exemplo, aqui, né, cara, ó, pode ver aqui que a média móvel de 8, ó, ela também foi efetiva aqui no gráfico semanal. Então, enquanto o semanal teve aqui muito forte, ó, a 8 também serviu aqui como entrada, tá vendo? O tempo todo. Em determinado momento ela partiu para debaixo da 8. Aí aqui o cara ficou mais cabreiro, você entendeu? Mas, mas assim, independente do tempo gráfico, cara, o que eu quero que você perceba é a média móvel ela vai ter que estar te sugerindo força de mercado. Quando esse mercado ele vai para 34, por exemplo, ele já começa a perder força. Mas mesmo assim, ainda ao longo do tempo, ele pode se recuperar e montar um outro processo de alta. Mas ele passa a perder força. Sempre, 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 um mercado que está forte, ele trabalha acima da média móvel que você está trabalhando, de preferência mais curtinha, 8. Tem uns caras que trabalham um período de 4, cara. Aí eles estão focados mais ainda em tirinho mais curto ainda, assim, entendeu? O movimento ele é menor, assim, entendeu? Eu diria um movimento corretivo, né? Ele acontece, ele é mais rápido. Ao passo que o movimento até a 34 ele leva mais tempo, então. Beleza? Eu consegui passar a ideia. E aí, independente, ó, de ser exponencial ou não, você poderia colocar. Tem gente que usa a 9 aritmética e gosta também. Poderia. A ideia seria a mesma, cara. Se eu colocar uma nova aritmética, você vai falar assim, pô, Martino, não mudou muita coisa. Eu vou falar, não mudou muita coisa. Ambos acho que estaria ganhando dinheiro aqui nesse semanal. Consegue perceber? Ó? Tem uma 9 aritmética e uma 8. Eu estava com uma 8 exponencial. Não mudou praticamente nada. Aí quem tá certo? Cara, é o perfil do cara, é ajustar realmente para aquilo que você está disposto a fazer. Martino, eu gosto de trades mais curtos. Ah, Martino, eu gosto de trades mais longos. Então, cara, aumenta aí o seu período da média e deixa o trade fluir, você entendeu? Se tiver com tendência mesmo, você vai ficar aí por um bom tempo posicionado nesse papel, até que ele perca essa média. Né? Então, serve tanto para condução, que o cara da 34, por exemplo, ele não saiu ainda desse trade, ele vai sair, ele vai deixar um pouco a mais na mesa, mas também muitas vezes ele consegue pegar um pouco mais de tendência, né? Serve também para os suportezinhos aqui, quando você está com uma média móvel mais rápida e quer buscar um reposicionamento, né? Às vezes você saiu do trade e já quer se reposicionar, coisinhas mais rápidas assim, mais tiros rápidos. Por que, que no day trade eu trabalho com uma média móvel mais rápida? Porque muitas vezes você está focado em 10, 15 centavos. Né? Agora, se o cara quiser pegar 60 centavos, 70 centavos, aproveitar o movimento de tendência mesmo, ele tem que começar a trabalhar com médias mais longas, com períodos mais longos. Tem que parar, olhar e realmente se adaptar a tal, tá bom? É isso então, gente. Se não houver mais dúvidas aí, eu acho que eu consegui passar tudo para vocês.
Na próxima aula, acho que talvez a gente fale de ondas de Elliott ou teoria de Down. Vou ver ali como está a ordem, o que fica melhor. E para depois a gente já pular para as etapas aí de setup. Na verdade, vamos ter que falar de figuras gráficas. Eu acho que talvez seria legal a gente falar de figuras gráficas na próxima. E, enfim, daí lá na frente nós vamos estudar situações de mercado. Quando a gente se depara com figuras gráficas, nós já temos aí um entendimento é, legal aí de comportamento de mercado. Bom, gente, tenham uma ótima noite. Amanhã nós estamos aí todos juntos novamente, possivelmente. E na próxima semana a gente dá sequência na mentoria. Um abraço para todo mundo aí e até amanhã.